Olá a todos, bem-vindos ao canal. Estamos aqui para mais um vídeo. E antes de mais nada, eu quero pedir a vocês que façam 5 coisas. Continuem compartilhando, curtindo, comentando e ativando o sininho, ok? E estamos aqui para mais uma meditação da Palavra do Senhor, mais um aprendizado. E eu vou estar lendo um texto, né, para vocês, para a gente estar interagindo sobre a condição de uma pessoa que peca, mas tem um relacionamento com Deus, e de uma pessoa que também peca, mas não tem um relacionamento com Deus. Então eu vou estar lendo um texto, vocês prestem bastante atenção e a gente vai meditar aí nessa palavra um pouquinho, porque é algo da parte de Deus, que o Senhor, assim, através do Espírito Santo, tem me dado discernimento, ok? Então vamos lá. O texto se encontra em 1 Samuel, capítulo 16, apenas o primeiro verso, que diz assim: Então disse o Senhor a Samuel: Até quando terás dó de Saul, havendo-o eu rejeitado, para que não reine sobre Israel? Enche um chifre de azeite e vem, enviar-te-ei a Jessé o belemita, porque dentre os seus filhos me tenho provido um rei. Né? Então, somente esse verso, e essa madrugada eu demorei um pouco para dormir, e o Senhor começou a trazer à minha memória algumas coisas acerca dessa questão. Quando alguém erra, quando alguém falha, mas essa pessoa ela cultiva um relacionamento com Deus. E a Bíblia diz que Davi, sempre que ele falhava, que ele cometia algum pecado, havia nele um coração quebrantado. Por isso que a Bíblia se refere a ele como um homem segundo o coração de Deus, por causa disso. Porque por mais que nós venhamos a errar, a falhar, a pisar na bola com alguém, mas há um arrependimento, há um coração contrito, um coração quebrantado. Quando a gente erra e vem aquele peso, meu Deus, eu não queria ter feito isso, e agora? O que eu vou fazer? Me ajuda a resolver essa situação. E Davi, ele tinha essa condição com ele tinha essa qualidade. E diferente de Saul, quando ele pecava, ele falhava, ele tentava sempre justificar, né? Antes desse versículo aí, no contexto anterior, a Bíblia conta que Deus tinha mandado ele ir até a um certo povo e não deixasse sobrar nada, desde homens até os animais. E ele, achando, né, dentro da sua inteligência, sua capacidade de rei que ele tinha para reinar, para governar, ele teve em mente deixar viver o rei e ainda pegar os melhores animais para poder sacrificar a Deus. Uma vez que Deus já tinha dito que não era para deixar ninguém vivo, nem os animais. E quando Samuel chegou e ouviu, né, mugido, barulho de animais, ele falou: o que você fez? Eu peguei, né, ainda falou que os homens dele, né, tinham pegado o melhor dos animais para estar sacrificando ao Senhor. Então, o que a gente entende com isso? Né? Através do Espírito Santo, o que ele quer nos ensinar através dessa passagem. Que por mais que nós venhamos a errar, por mais que nós venhamos falhar, quando nós tentamos justificar o nosso erro, é porque não temos um relacionamento com Deus. Porque não cultivamos uma amizade com Deus. De nos fazer entender que a Deus ninguém engana. Quando nós tentamos reinar sobre o nosso lar, sobre a nossa família, sobre um relacionamento, segundo a nossa mentalidade, segundo os nossos pensamentos, segundo o nosso jeito,
E quando alguma coisa dá errado, a gente tenta transferir a culpa para o outro, a gente tenta jogar a responsabilidade nas costas do outro. Esse é um fruto de quando a gente não tem um relacionamento com Deus. E precisamos entender o seguinte: Davi, ele não era perfeito. Nós também não somos. Mas aí está a diferença. Quando nós preferimos, nós decidimos em nosso coração cultivar um relacionamento com Deus, através da oração, através do jejum, através da obediência a Deus e a sua palavra. Não estou falando aqui que nós vamos nunca mais pecar, não vamos nunca mais errar. Vamos sim, somos falhos. Somos pessoas humanas, tendências, né, a errar sempre de uma forma ou de outra. Daí a importância de nós reconhecer isso e entender que se alguma coisa aconteceu, se aquilo foi causado por nós, precisamos arcar com as nossas responsabilidades. Isso é muito importante diante de Deus, porque Deus olha isso de uma forma diferente de nós. Sabe aquela condição, por exemplo, a salvação? A salvação, ela é tão pessoal quanto a peça íntima que nós colocamos sobre o nosso corpo. Por isso que a palavra de Deus fala que ela é individual, porque não dá para transferir para outra pessoa a responsabilidade de zelar por ela. A Bíblia diz no texto que nem o louco errará o caminho do céu. Ou seja, nós precisamos trazer à nossa memória a responsabilidade que nós temos pelos nossos atos, pela nossa fala, por aquilo que nós pensamos. Precisamos compreender que Deus, ele olha para nós de forma diferente e principalmente nessa qualidade de tudo que acontece com a gente, seja por nossa causa ou não, por uma falha ou não. Nós precisamos entender que não podemos transferir a responsabilidade para outras pessoas. E sim reconhecer, meu Deus, isso poderia ter sido diferente, mas eu falhei e eu errei agora. Me ajuda a resolver isso. Ou seja, ao mesmo tempo, nós estamos nos humilhando diante do Senhor e reconhecendo as nossas falhas, os nossos erros, os nossos defeitos sempre. Isso conta e muito. Davi, quando ele pecou com a mulher de Urias, quando ele fez coisas que não agradavam aos olhos do Senhor, a Bíblia conta que ele tinha uma amargura no coração. Ele tinha uma tristeza, uma angústia tão grande, porque ele reconhecia que o erro era somente dele, que ele não poderia transferir para outra pessoa o pecado dele, a culpa dele, jamais. Então, outra coisa que me chamou muito a atenção, quando o Senhor falou comigo acerca da nossa condição, da individualidade na nossa salvação. Por que ela é individual? Porque é uma coisa muito pessoal. Só eu posso decidir pela minha salvação. E a Bíblia diz que o céu, ele é tomado à força. Não é pela força do outro, é pela minha força. Sabe aquela condição que nós precisamos trazer ao nosso entendimento? Que a nossa salvação, a única pessoa que pode tirá-la de nós é nós mesmos, certo? Porque ela sendo individual, nós só vamos perdê-la ou não se nós quisermos. E eu não lembro se eu já falei em algum vídeo, mas eu vou contar aqui rapidinho sobre uma história, por exemplo, que no Texas, né, conta-se a história que um rapaz, ele matou uma pessoa numa briga de bar. E nessa briga, né, depois que ele matou essa pessoa, ele foi preso e condenado à morte. E os amigos dele, que gostavam muito dele, foram até o governador naquela época para pedir, né, misericórdia por ele. Eu vou aqui contar com minhas palavras, porque a gente não lembra
assim como é falado exatamente, sempre muda alguma palavra, enfim, mas eu vou contar aqui o que eu lembro com as minhas palavras. E eles foram pedir misericórdia por ele e o governador falou: ok, mas eu não posso dar a ele a carta de perdão sem antes conversar com ele, sem antes fazer uma coisa. E essa coisa é o quê? O governador se disfarçou de religioso e foi até a cadeia daquela época para conversar com ele, e já com a carta de perdão dentro da Bíblia. E chegando ali, ele pediu para falar com ele. Quando ele chegou lá, esse rapaz, ele começou a xingar: sai daqui, o que você está fazendo aqui? E ele falou: olha, eu preciso conversar com você. Eu não quero conversa, eu não quero saber. E ele tentando ali, o governador tentando estimular ele a ouvir ele pelo menos o que ele tinha para dizer, mesmo que ele, né, não aceitasse o que ele tivesse que falar, mas pelo menos o ouvisse. Nem isso ele fez. E ali o governador dando as costas, as pessoas que sabiam do que estava acontecendo, que o governador estava simplesmente disfarçado de religioso, eles começaram a falar com ele: cara, você é louco, você não tem noção do que você fez. O que que é? O que que eu fiz? O que que tem? Aquele religioso era o governador e dentro daquela Bíblia tinha sua carta de perdão. Ele tomou um choque na hora. Ele: e agora o que que eu fiz? Enfim, no dia da sua execução, ele, né, como é dado o direito do réu, né, do condenado, trazer as últimas palavras, ele falou, olhando principalmente para os jovens, ele falou assim: olha só, eu não vou ser morto, condenado pelo erro que eu cometi, mas pelo perdão que eu rejeitei. Então, resumindo, ou seja, as pessoas não vão ser condenadas pelos seus pecados em si, mas sim pelo perdão que rejeitaram de Deus. Então essa mensagem ela traz algo muito curioso de nós rever os nossos conceitos em relação à nossa salvação, em relação à vida que nós temos levado diante do Senhor, que nós não vamos poder transferir, né, a culpa ou querer justificar os nossos erros perante Deus. Nós temos, né, a palavra de Deus, que é uma mina de ouro. Nela contém tudo, ela tem resposta para tudo. Ela te ensina como viver, como fazer tudo e todas as coisas de forma que agrada a Deus. É lógico que não vamos conseguir fazer isso de uma vez. Ninguém nasce sabendo. E eu sempre digo que a salvação, ela é um processo, assim como a fé, elas andam juntas, certo? Então precisamos entender isso, que é um processo. Deus, ele vê o seu coração. Quando as pessoas costumam dizer assim: ah, mas Deus vê o coração, é nesse sentido. Deus conhece as nossas intenções. Quando nós erramos, quando nós arrependemos, quando nós temos em nossa mente, em nosso coração, a vontade, o desejo de ser pessoas melhores, de fazer cada dia mais, de errar menos, certo? Ainda que a gente venha falhar ainda, errar muitas vezes, mas Deus, ele conhece quando você vai falhar e vai errar por um vacilo, por algo que você não imaginava que ia acabar daquele jeito, por falta de conhecimento. Por isso que a Bíblia fala que Deus não leva em consideração o tempo da ignorância, certo? Tem muitas coisas na Bíblia que nós fazemos errado porque não conhecemos que está errado, né? Ainda não chegamos ao conhecimento. Por isso que Deus, ele deixa o conselho dele para nós prosseguirmos em conhecer a ele e a sua palavra. Por isso, entendeu? Porque ele disse: errais por não conhecer as Escrituras. E ele diz também sobre a nossa condição, que nós precisamos esforçar no Senhor e na força do seu poder, que ele nos ajudará
a romper dia após dia. Ele vai aumentando a nossa fé. Ele vai nos dando capacidade de ter esse relacionamento que nós precisamos ter, como eu falei no início. Você pode até pecar, mas o fato de nós termos um relacionamento com Deus vai ajudar muito, sabe? Porque Deus, ele antes de ser um Deus de regulamento, ele é um Deus de relacionamento. Então ele quer muito se relacionar conosco, certo? Então precisamos ter esse entendimento. Deus, ele é o nosso amigo verdadeiro. Ele é maravilhoso, ele é um Deus forte, um Deus que quer nos ajudar sempre. Então muitas das vezes nós sofremos, não é porque, por que Deus permitiu? Às vezes é por bobeira nossa mesmo, sabe? Por vacilo nosso, por nós não, sabe? O único culpado é nós mesmos, nós que estragamos tudo, né? Então, lembrando aqui, né? Outro caso, por exemplo, que eu gosto de lembrar é a condição do barbeiro. Eu não sei se eu já contei em outro vídeo, mas eu vou lembrar aqui rapidinho. Quando ele questionou que Deus não existia, que se Deus existisse as pessoas não estavam sofrendo, crianças, enfim. E na hora, a pessoa não teve resposta. Mas assim que ele saiu da barbearia, que ele saiu do lado de fora, ele encontrou um mendigo todo cabeludo, todo barbudo, sujo. E na hora virou a chave, sabe? Abriu aquele leque e ele chamou o mendigo, vem cá, vão ali comigo. Entrou na barbearia e falou com ele aqui, barbeiro não existe. Aí ele falou, mas como assim não existe? Ele falou, olha aqui para esse senhor, todo barbudo e cabeludo. Barbeiro não existe. Ele falou, ué, ele tá assim porque ele quer. Se ele tivesse vindo até a mim, eu tinha resolvido o problema dele. E na hora a chave dele também virou, na mente dele. Então, as coisas ruins acontecem, tragédias, não é porque Deus quer, é por culpa do ser humano mesmo, por falha do ser humano. Sabe aquela condição de que Deus deu inteligência para o homem fazer coisas boas, ele vai lá e faz bomba para jogar no outro, faz um monte de coisa para prejudicar o outro, enfim, Deus ele não tem culpa em nada de ruim que nos acontece. O próprio culpado é o ser humano mesmo, a maldade no coração humano. Então, à medida que nós vamos tendo um relacionamento com Deus, ele vai esclarecendo essas coisas pra gente. Daí a necessidade de nós errar menos por isso, porque é para o nosso próprio bem. Quanto mais nós nos aproximamos de Deus, mais Ele se aproxima de nós. E Deus, Ele tem todo o direito, né, de estar nos protegendo, nos guardando, nos orientando em o que fazer, o que não fazer, em o que falar, o que não falar, como fazer as coisas através desse relacionamento, né? Então nós precisamos trazer, né, a nossa memória essa responsabilidade que nós precisamos ter, de ter um relacionamento com Deus. Ok, pessoal? E no mais eu vou ficando por aqui e peço a vocês que continuem me ajudando nessa missão e quero agradecer muito para todos vocês, né, que, assim, a minha gratidão por vocês que têm se inscrevido no canal, que se inscreveram, que Deus continue abençoando a cada um, né, com toda sorte de bênçãos, que venham estar abençoando vocês de uma forma especial, porque é assim que eu oro por vocês, que Deus venha retribuir vocês, que Deus venha suprir as necessidades segundo a vontade dEle, certo? E que Deus venha de uma maneira especial estar guardando vocês sempre. Então, nós estamos juntos nessa missão e não podemos parar e nem desanimar, ok? No mais, um forte abraço, fiquem com Deus.